Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Calendário do Cruzeiro preenchido. O CBF detalhou os jogos da Copa do Brasil e também as próximas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Uma boa notícia, porque o jogo com o Grêmio ficou dentro do que o Cruzeiro planejava, que é a partida no domingo, dia 13 de julho, no Mineirão. O horário é aquele que o Cruzeiro vem tendo em alguns jogos aí por causa da TV. Vamos falar um pouco mais sobre Matheus Pereira? Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho aí para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Vamos lá, que eu quero aqui atualizar como ficou o calendário do Cruzeiro, porque a CBF ela desmembrou os jogos da Copa do Brasil e também as próximas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Fiz questão até de anotar aqui para ficar mais fácil. Então, lembrando que o Cruzeiro vai ter aqueles amistosos lá, o torneio amistoso, né, Vitória Cup, no Espírito Santo, dia 3 e no dia 6 de julho. O primeiro compromisso oficial na volta será no dia 13 de julho, 8h30 da noite, um domingo. O jogo com o Grêmio no Mineirão. E ficou dentro daquilo que o Cruzeiro planejava. Por quê? No dia 12 tem um show grande na Esplanada no Mineirão. Para não ter nenhum tipo de problema, o Cruzeiro solicitou à CBF que a partida fosse marcada para o domingo. O pedido foi atendido, aí o horário é questão do Prime Video, da Amazon, que vai transmitir esse jogo com exclusividade na plataforma. Então, domingo, 13 de julho, 8h30 da noite, Mineirão, Cruzeiro contra o Grêmio. No dia 17 de julho, uma quinta-feira, o Cruzeiro vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense, 7h30 da noite. Aí no domingo, dia 20 de julho, Cruzeiro e Juventude no Mineirão, 4 horas da tarde, hein? Um milagre aí, jogo domingo, 4 horas da tarde pro Cruzeiro. No dia 23 de julho, quarta-feira, 7h30 da noite, Cruzeiro vai em São Paulo, Arena Corinthians, enfrentar o Corinthians. No dia 27 de julho, domingo, também 4 horas da tarde, Ceará no Mineirão. No dia 30 de julho, também Mineirão, uma quarta-feira, 7h30 da noite, é o primeiro jogo da fase de oitavas de final da Copa do Brasil, o duelo diante da equipe do CRB. E aí, no dia 3 de agosto, um domingo, fora de casa, estádio Newton Santos, o Engenhão, 4 horas da tarde, o Cruzeiro enfrentando o Botafogo. E no dia 7 de agosto, uma quinta-feira, Maceió, estádio Rei Pelé, o Cruzeiro jogando diante da equipe do CRB. Então, temos aí o calendário preenchido até o dia 7 de agosto, hein? É jogo meio e final de semana. Quando voltar, o Cruzeiro volta tendo uma maratona, aí também já ficou todo o período aí, férias, trabalho de intertemporada, tudo com o técnico Leonardo Jardim, é voltar na ponta dos cascos para ir bem também na outra parte aí que envolve Campeonato Brasileiro da Série A e, claro, os jogos de oitavas de final da Copa do Brasil. A gente trouxe ontem sobre a questão de Matheus Pereira e aí é o seguinte, a negociação ainda vai acontecer para uma renovação. O que tem de importante em toda a história, e aí já da parte do Matheus Pereira também, é que o cenário para o Matheus Pereira se transformou completamente em pouco tempo no Cruzeiro, né? Hoje todo o departamento de futebol vê o Matheus Pereira como um jogador muito importante para o Cruzeiro. O técnico Leonardo Jardim conta muito com o atleta. O Matheus Pereira já disse em algumas oportunidades que não pensa em sair do Cruzeiro para ir para outra equipe do futebol brasileiro. E eu já nem sei mais se tem tanto aquele desejo de uma negociação para o futebol europeu. Por mais que as famílias elas estejam na Europa, mas o momento vivido hoje pelo Matheus Pereira, em todos os aspectos, é muito especial. Então, uma boa conversa com o Cruzeiro pode fazer com que esse contrato realmente seja prorrogado. Não tem mais, como eu disse, aquela história de ter que ir para a Europa a qualquer custo e por tudo que vinha acontecendo também com o jogador no dia a dia na Toca da Raposa 2. Então, essa história ela se transformou e se transformou de uma maneira positiva e o Matheus hoje está muito feliz
e adaptado aqui ao Cruzeiro. Então, vamos aguardar e acompanhar como essas conversas irão acontecer. Tem também a questão de aparecer proposta, se vai aparecer proposta lá do exterior e como seria essa proposta, mas é fato que o Cruzeiro vai fazer de tudo aí para que o Matheus Pereira fique por muito mais tempo aqui. Algumas questões relevantes para a gente falar, eu acho que esse assunto do Matheus Pereira vai render bastante, né, Samuca? Porque é um jogador que sempre dividiu muitas opiniões na torcida, mas eu fico feliz que o Cruzeiro finalmente comece a conversar sobre essa renovação aí. Lucas Silva, tem outras questões também para a gente falar, mas cheguem aí, mandem suas mensagens, afinal, o Cruzeiro está de férias, né? Os atletas estão de férias, mas a gente segue trabalhando, então dá essa moral para a gente. E com a extensão contratual do Lucas Silva, eu estava observando lá no Cruzeiropédia, né, que faz um levantamento maravilhoso, o Lucas Silva fatalmente vai figurar entre os 25 jogadores que mais vestiram a camisa do Cruzeiro, hein? Então, é realmente um dado muito importante na história do nosso Cruzeiro querido e amado. O jogador que vai com tudo para atingir essa marca, e é disso e de muito mais coisas que nós iremos falar. Assim, eu acho que muito o perfil que o Cruzeiro procura tornou essa busca mais difícil e o mercado menor, né? Não, eu concordo com isso que o Rafa falou. Para quem não acompanhou a live mais cedo, eu até perguntei isso, né? Porque teve alguém que mandou assim: ah, o Matheus Pereira é um jogador, como se fosse um jogador comum, né? Tem muitos meias melhores. Aí a gente fez um desafio, assim, né? Pô, quem seria esse meia melhor, né? Para chegar ao Cruzeiro e tudo mais. E aí, ou a gente vai esbarrar em nomes que são muito irrealistas, né? Caras que estão na Europa ou caras tipo o Alan Patrick, por exemplo, que nem poderia jogar pelo Cruzeiro esse ano, né? Já passou os 7 jogos, mas é muito difícil imaginar que o Inter abriria mão dele para negociar com o Cruzeiro. Aí o pessoal falando nomes como Paulo Dybala, né? Que sempre lesionado lá na Roma, mas jogadores muito caros, assim. E assim, gente, o mercado está realmente muito inflacionado, né? Só ver os jogadores que o Cruzeiro sondou aí e as pedidas 10 milhões de euros, né? Assim, 10 milhões de dólares, como se isso fosse um dinheiro absolutamente comum, né? Como se fossem cifras tranquilas no futebol brasileiro. Não são, sabe? Então, assim, acho que a gente tem que entender também aquilo que o próprio Samuel já falou em várias oportunidades, né? Do quanto o Cruzeiro precisará fazer aportes aí, especialmente a diretoria, e como não tem como a gente exigir do Cruzeiro outra janela de transferências de 200, 300 milhões de reais, e eu acho que nem precisa, tá? Para ser bem honesto, eu acho que com o que o Cruzeiro fez até o momento, os jogadores mais graúdos, né, nomes mais relevantes, a gente já tem um número muito significativo de jogadores grandes, jogadores que podem suportar partidas decisivas. Agora, a gente precisa de jogadores que possam se juntar a eles, né, a caras para correr, para fazer até um papel tático. Tanto que aquilo que a gente mais questiona, né, que a gente mais pede atualmente é ponta, né? É a opção para jogar pelos lados do campo. O zagueiro também, claro, mas ponta. E os pontas no sistema do Leonardo Jardim, eles não são os caras que vão desequilibrar fazendo gol, né? Claro que gol é bom. Quem quiser fazer gol pra gente, nós queremos. Mas são caras que têm um papel tático muito importante, são caras que correm pra caramba. Então é esse que acho que a gente tem que entender esse perfil também, né? O Cruzeiro já tem ali alguns jogadores desequilibrantes. A gente precisa agora de mais jogadores capazes de serem peças úteis nesse elenco e de poder também acrescentar um pouco mais de qualidade, né? Porque a gente sabe que o Cruzeiro hoje deve ter ali talvez 15 jogadores, né, que tenham um nível satisfatório, assim, bom para jogar uma Série A. A gente precisa mais, né? Se a gente olha para o Palmeiras, por exemplo, tem mais de 20. O Flamengo tem mais ou menos isso. E a gente está se propondo a desafiar esses clubes. Então a gente vai precisar qualificar o plantel. Mas eu não exigiria nenhuma loucura, nenhuma insanidade, até porque o Cruzeiro já fez muito investimento nas 2 últimas janelas e o resultado não foi bom, né? A gente acabou conseguindo ter resultado quando fez um trabalho coletivo bem feito a partir da chegada e a partir do momento que o Leonardo Jardim teve respaldo. O Caramujo, só antes, só para falar, o nível de inflação do mercado é um negócio nunca antes visto na história, né? É uma coisa assustadora. Você pega esse jovem zagueiro que, na opinião do Internacional, vale 10 milhões de euros, né? É um cara que tem pouquíssimas partidas
tirando o Gaúcho, quando você tira o Campeonato Gaúcho, tem pouquíssimas partidas do profissional, né? Você pega o próprio ponta, o Inestrosa, né? É um jogador que se destacou há pouco tempo, né? Então não são jogadores que não são certezas, né? Então apostas estão custando 10 milhões de euros, daí para mais. É um nível de inflação que te dá uma margem de erro muito pequena, né? É um negócio realmente que eu, pelo menos, nunca vi. Eu acho que a forma que o Cruzeiro pretende ir ao mercado agora tem mais a ver com ter um departamento de futebol com uma clara ideia de jogadores para o clube e também para o time, nessa ordem. Para o clube, a longo prazo, pensando na questão esportiva, pensando na questão do campo e, evidentemente, para o técnico. Porque quando a gente lembra Cássio, Jonathan Jesus, Peralta, Matheus Henrique e Wallace, Caio Jorge e o Lautaro. Quando o Caramujo fala de gastos, eu não acho que se perderam todos os gastos, não, tá? Ele também não disse isso. Mas eu creio que 230 milhões investidos, quando você tem claramente um técnico que está alinhado com ideias que possam fazer bem ao clube e também tragam o benefício esportivo. Você tem o ressurgimento, está acontecendo basicamente pela primeira vez na era Pedro Lourenço, digamos assim. Nós vamos voltar a ter um departamento de scouts que não é que ele que vai ditar as regras sozinho, mas ele vai servir de suporte. E com pessoas que estavam lá nesse departamento de scouts. O Joaquim Pinto vem para liderar o departamento de scouts, mas o próprio Jardim, depois do jogo contra o Vitória, disse: ele vai trabalhar com pessoas que já estavam no clube. Pois bem, não adianta essas pessoas que estavam no clube, elas estavam sem autonomia, na minha opinião, pela forma que eram feitas as contratações. Você trouxe o Cássio, um grande ídolo do Corinthians, mas que estava em baixa, era reserva. Você traz o Jonathan Jesus, que é uma aposta, 2 volantes que pareciam que resolveriam todas as questões do meio-campo do Cruzeiro. O Caio Jorge, uma aposta com potencial de virar o que ele está virando neste momento, e o Lautaro, um jogador que tinha ali algumas aparições. O que eu estou querendo dizer? Alguém perguntou ao Seabra o que ele precisava naquele momento? Alguém chegou assim: Seabra, você está fazendo uma excelente campanha. O que você acha que pode melhorar a sua... Ninguém perguntou, evidentemente, a gente sabia. O tempo inteiro o Matos fazia questão de dizer estamos avaliando o Seabra, e ele claramente não era o técnico, né, daquela gestão, né, apesar de que tinha um time bem formado naquele momento. Mas eu duvido muito que ele foi consultado em qualquer uma das situações de jogadores que chegaram na metade do ano passado. Ponto. Hoje é uma situação completamente diferente. O Cruzeiro tem um time bem ajustado também. Eu estou falando também para fazer justiça com o trabalho do Seabra, mas as coisas se modificaram. O departamento de futebol que existia naquela época, ele ruiu, né? O Edu Dracena foi embora, a principal figura, que era o Alexandre Matos, foi embora. Dele só sobrou Paulo Pelaipe, que é alguém que está muito bem alinhado com o Pedro Júnior e com o Jardim, e está claramente decidida a maneira que o Cruzeiro vai atuar no mercado. Pontualmente, com muita qualidade. E daí, claro que vão existir, eu concordo muito, acho que o Samuca já disse algumas outras vezes, o Cruzeiro voltando para a Libertadores em 2026, meus amigos, eu acho que em janeiro vamos ver uma janela, não de vários nomes, vamos sim atrás de mais jogadores, mas com uma qualidade absurda. Então eu acho que tudo isso passa e explica para mim esse ritmo. O ritmo do Cruzeiro não é lento para mim, mas é o necessário para um time que vem muito bem no campeonato. O técnico tem esse elenco na mão, a forma de pensar futebol dentro do Cruzeiro mudou. A próxima vez que o Cruzeiro investir 150, 200 milhões de reais, esse dinheiro
ele vai ser, com certeza, vai ter um nível de aproveitamento bem maior do que do investimento primário que o Cruzeiro fez nessa ordem. E tem até um ponto aí que eu quero entrar na sequência. O grande Genta tá chegando por aqui. Fala aí, Genta. Boa noite, beleza? Quase congelando, mas tá bom. Não, a gente tá debatendo aqui, porque fica muita gente, vocês devem receber mensagem lá, né? Poxa, ninguém sabe mais nada, cadê os nomes? E é o mercado que o Cruzeiro vai fazer aí poucas contratações, são os chamados reforços pontuais. O que existe hoje, e a partir do momento em que se chegou o Leonardo Jardim, e acho que é uma preocupação muito válida, que é porque quando se tem um dono, né? Por exemplo, se eu fosse do departamento de futebol também e tivesse, ó, temos aí Pedro Lourenço para isso e para aquilo, você poderia sair gastando aí, porque não é o dinheiro seu, né? Então, é o dinheiro do Pedro. E hoje, com a chegada do Leonardo Jardim, o que o departamento de futebol vai errar? Eu acho que vai errar. Isso faz parte. Mas errar dentro de uma lógica. Por exemplo, se a gente pega aí a última janela, os investimentos que foram feitos, e claro, né, no futebol você está sujeito a acertar e a errar o tempo inteiro. Mas, por exemplo, né, nem vou colocar a questão do Wallace, mas os investimentos em Peralta e Lautaro, eles eram necessários? E isso, hoje a gente fala aqui em cima do que a gente acompanhou, né? Mas tinha que ter todo um trabalho, e é o que o Cruzeiro quer fazer agora, com a chegada do Joaquim, e de se avaliar, né, por que vamos gastar tanto nesse jogador aqui? Ele vai precisar de muito tempo para se adaptar? Ele vai chegar e vai conseguir desempenhar isso que ele já desempenhou em um único clube na carreira dele? Por que ele não deu certo em tal lugar, somente em um lugar que ele deu certo? Esse atleta que a gente está trazendo aqui, na nossa base não tem um com essas características. Então, o objetivo tem um dinheiro importante que o Pedro vai liberar sempre a cada ano para fazer os aportes? Sim. Mas se você potencializar esse dinheiro e gastar de uma maneira mais racional, mais bem elaborada, com um estudo bem maior, né, em todos os casos, talvez ali você minimize erros, né, e esteja mais próximo do acerto. Então, esse vai ser o desafio. Como eles vão fazer isso e como eles vão conseguir executar isso, é o que eu quero ver.